Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora dar início à nossa aula sobre propriedade física dos minerais, tá? Bem, sobre a questão das propriedades físicas, ela é uma análise macroscópica que nós fazemos nas nossas amostras, nos nossos minerais, tá? Para a gente saber, por exemplo, a determinação da composição química, nós utilizamos via úmida ou, por exemplo, por fluorescências de raio-x, microsondas eletrônicas ou ICP-MS. Então, são métodos utilizados para a determinação da composição química de minerais. Para a determinação da estrutura cristalina de um mineral, nós utilizamos a difratometria de raio-x. E a partir dela, nós encontramos qual a estrutura cristalina desse mineral, se ela é romboédrica, se ela é bipiramidal, se ela é cúbica e diversas outras estruturas, tá? E a partir daí identificar até o próprio mineral propriamente dito, com base na sua estrutura. Outro estudo é da estudos de superfície e morfologia, ou seja, da forma externa do mineral, é através de microscopia eletrônica, através de microscópios de força atômica, XPS, dentre outros tipos de microscópio. E a análise macroscópica ela é feita através das propriedades físicas dos minerais. Então, nós conseguimos realizar essas análises macroscópicas, identificar o mineral através das suas propriedades físicas. E as propriedades físicas, ou seja, as propriedades físicas dos minerais, elas são resultado direto da composição química e das características estruturais do mineral, ou dos minerais que quer ser analisado. Elas são avaliadas rapidamente, dependendo do tipo de mineral que você tem, por exemplo, você consegue identificar rapidamente com o auxílio de alguns artefatos ou mesmo só visualmente, com base de um pouco de prática, você já consegue identificar o mineral ou o provável mineral. E essas análises podem ser realizadas tanto em campo como em laboratório, com instrumentos simples, como por exemplo, você tiver um canivete, um ímã, uma lupa, uma placa de porcelana, já dá para identificar a maior parte dos minerais mais fáceis de serem observados, mais fáceis de serem analisados. Tá? Eles permitem a identificação de um mineral desconhecido na maior parte dos casos. Ou seja, se você não sabe qual é esse mineral, mas você consegue identificar, por exemplo, um tipo de fratura que esse mineral apresenta, a própria cor dele, que é uma propriedade também física do mineral, analisar, por exemplo, a forma com que ele está disposto, ou se ele apresenta uma dureza alta, média ou baixa. Isso você já são algumas características que alguns minerais já podem ser identificados na maior parte. E são determinantes no comportamento dos minerais em processos industriais, certo? Então vamos lá. Quais são as propriedades que nós vamos comentar aqui, fazer uma análise mais prévia? As propriedades físicas dos minerais são hábito, clivagem, partição e fratura, que são semelhantes, mas cada um tem sua característica específica. Vamos falar de dureza, tenacidade, densidade relativa, magnetismo, radioatividade, cor, brilho, traço, dentre outras propriedades mais específicas para alguns minerais que nós vamos analisar no final da nossa aula, tá bom? Então vamos lá iniciar com o hábito. O hábito ele é a forma com a qual o mineral ocorre comumente na natureza, ou as formas com as quais os minerais ou o mineral ocorre naturalmente na natureza. Então vamos lá. O mineral ele pode apresentar hábito, ou seja, a forma dele pode ser em forma de cristais, e a partir daí nós conseguimos analisar se ele é prismático, cúbico. Dentro do prismático, eles podem ser colunar, acicular, fibroso, curto, tabular, laminar, lamelar, dentre outros. Cúbico pode ser octaédrico, dodecaédrico, romboédrico ou micáceo. E outros exemplos também são com cristais, eles, dependendo da sua forma, eles podem ser euédrico, subédrico ou anédrico. Esses últimos três aí, eles são específicos para
quando não se sabe muito bem a forma ou quando ele tem muitas faces bem feitas. Tá? A gente vai comentar sobre eles um pouco. Ou eles podem ser também na forma de agregados. Aí a partir deles podem ser radiais, aí globular, botroidal, mamelonar ou colomorfo. Tá? Eu posso ter ele como granular, bandado, maciço, entre outros exemplos. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui na nossa imagem. Tá? Então, quando eu pego o nosso mineral de pirita, geralmente ele apresenta essa forma cúbica, tá? Então ela forma o hábito dele da pirita, ela é um hábito cúbico. O hábito da magnetita, aqui por exemplo, nesse exemplo aqui, ele é octaédrico, tá? Então nós conseguimos observar também que ele faz parte dessa classe do sistema cristalino cúbico, tá? Eu também tenho no formato dodecaédrico, que é um formato da granada, que também é um exemplo nesse. Vamos supor que seria como se fosse esse exemplo aqui, que vocês estão observando aqui, tá? E eu também tenho o hábito romboédrico, que é o hábito típico da calcita, tá? Imaginem-se que o hábito romboédrico, ele é nessa forma, só que com essas suas laterais inclinadas um pouquinho, tá? Nós vamos ver isso com mais frequência mais à frente. Outro hábito clássico também de observarmos é o hábito prismático do quartzo, tá? Geralmente hexagonal, com essas pontas também um pouco hexagonais. Temos o hábito da apatita, típica também da apatita, que é um hábito prismático curto, ou seja, o eixo C da apatita é um pouquinho mais curto, enquanto o eixo do quartzo ele é mais longo, tá? Hábito radiado, aqui, que é o hábito da vivianita também. E nós também temos o hábito aqui tabular da barita, bem específico para a barita também, tá? Outro exemplo aqui, um hábito fibroso do crisotilo, tá? Bem típico também. Hábito colomorfo aqui na malaquita, tá? Que a gente consegue observar eles em formas de cômulos aqui, bem feitos, bem formados. Hábitos terrosos aqui das argilas, por exemplo. E hábitos botroidais aqui das goetitas também são bem específicos para esses minerais. Então nós conseguimos observar diversos tipos de hábitos aqui. E ainda, com relação ao desenvolvimento dos seus planos, a gente pode também nomear, além daqueles na nomenclatura que nós observamos anteriormente, também nós podemos observar quando eu tenho os cristais bem formados, tá? Cristalzinhos como esse aqui, tá? Isso aqui é um cristal de quartzo, só que ele está fraturado e não tem um hábito bem formado. Então a gente estaria com ele, como eu não tenho os meus planos, as minhas faces bem formadas, então nós estaríamos falando de um mineral do tipo anédrico, ou seja, os minerais anédricos ou com hábito anédrico, não minerais anédricos, mas com hábito anédrico, eles apresentam faces completamente irregulares, tá? Você vai conseguir identificar eles por outras características. No subédrico, eu tenho o hábito que ele apresenta algumas faces ou planos nos seus cristais, mas a maior parte dele também é irregular. Então, ele tem faces planas e também tem faces irregulares. E no hábito euédrico, ele tem todas as suas faces são bem formadas. Não há, se tiver uma lasquinha ou outra aqui, mas a maior parte, mais de 90% dele tem faces bem formadas. Outro tipo de característica que hábito que alguns minerais apresentam é a geminação. O que seria essa geminação? Seria o intercrescimento regular de dois ou mais cristais relacionado por um elemento de simetria, que normalmente não está presente em nenhum dos dois indivíduos. A gente consegue observar aqui bem na estaurolita, ou seja, eu tenho dois cristais de estaurolitas em que eles tiveram esse intercrescimento a partir do centro desse mineral, ou quase centro desse mineral. Mas eu consigo observar cristais de estaurolita, dois cristais de estaurolitas bem formados por essa geminação aqui entre eles, tá? Então eles tiveram geminação intragranular. Outro exemplo aqui é o diamante, também com dois cristais de diamante aqui formados dentro dele, gerando essa forma geminada. Alguns outros exemplos são plagioclasos, que podem apresentar geminação, piroxênios, alguns anfibólios também podem apresentar esses tipos de geminação, tá? E elas podem ser do tipo de contato, penetração, polissintética ou cruciforme, como essa daqui. Ok? Então vamos seguir adiante. O que seria a clivagem? A clivagem no mineral ele é a tendência de
romper-se em planos paralelos preferenciais, ou seja, os cristais que têm preferência em romper-se em determinados planos preferenciais são considerados como clivagem, ou seja, esse mineral apresenta clivagem, e pode ser de várias quantidades, 1, 2, 3, 4 clivagens, tá? Bem, essas zonas de fraqueza, ou seja, eles apresentam essas zonas de fraqueza, ou seja, força e densidades das ligações químicas e distância interatômica, tá? Outra relação também é que a clivagem é controlada pela estrutura cristalina, ou seja, faces possíveis de um cristal. Ou seja, se eu tiver uma quebra numa clivagem, provavelmente ali era uma facilidade de eu ter tido, ou de eu ter uma face de um cristal, tá? E eles podem ser observadas em todas as escalas, tanto escalas maiores, escalas de mão, mesoscópicas, como também microscópicas, ou seja, ela é penetrativa. E os tipos de clivagem que nós temos podem ser cúbicas, octaédricas, romboédricas, prismáticas, pinacoidal, etc. E também com relação à qualidade. Se a face for perfeitamente plana, ela é considerada como excelente. Se tiver uma pequena irregularidade, pouca coisa, boa. E pode ser pobre ou até mesmo inexistente. Essa inexistente ela é bem semelhante a uma fratura, mas ela é um pouco mais regular. Vamos observar um pouquinho mais aqui, nesse exemplo aqui da nossa calcita que a gente está observando aqui no slide. Então, nesse slide aqui, a gente observa bem aqui a calcita com essa forma romboédrica, a gente consegue observar que ele apresenta faces bem planas aqui, tá? Então a gente consegue observar bem zonas planas nessa posição aqui, nessa posição aqui e nessa posição aqui. Então a gente consegue observar que a calcita ela apresenta clivagem romboédrica perfeita. Por quê? Porque as superfícies são bem planas. Mas, professor, não estou vendo aqui essas clivagens, mas vamos tentar observar aqui um pouco mais de perto. Eu tenho clivagens que vão estar nessa direção, ou seja, se eu aplicar uma força nessa direção, na direção dessa clivagem aqui, dessa linha amarela, eu vou forçar ela vai quebrar de uma forma reta e perfeita. Então, eu vou ter uma clivagem. Nesse exemplo aqui, da mesma forma, se eu aplicar uma pequena força aqui, é arriscado eu quebrar toda essa face aqui. Essa daqui é uma direção de clivagem, ou seja, se eu fizer uma quebra aqui, ela vai quebrar toda essa face do cristal aqui. Eu posso ter uma clivagem nessa direção, ou seja, se eu efetuar uma quebra nessa direção com uma cunha, por exemplo, esse meu cristal ele vai fraturar aqui formando esse bloco aqui menor, tá? Então, ele apresenta essa direção de clivagem, duas direções de clivagem, uma direção de clivagem com essa, duas com essa e três com essa daqui. Ou seja, se eu fizer uma quebra nessa posição, é como se eu tivesse retirando várias lascas dessa superfície plana. Então, na calcita, que ele é um cristal romboédrico, ele sempre vai apresentar três direções de clivagens perfeitas. Isso é uma característica da calcita propriamente dita, além da sua dureza e outras características, tá? Mas a calcita sempre vai apresentar essas características de clivagem romboédrica perfeita em três direções. Aqui, como nós conseguimos observar, um cristal de calcita que tinha aqui, quando efetuou-se uma quebra, aplicou-se uma força, observamos que os cristais eles se partiram em várias outras calcitas menores, também no mesmo formato romboédrico, ou seja, dá para se observar bem esse tipo de estrutura, tá? E aqui nós conseguimos observar bem uma diferença aqui, ó. Nessa figura letra B aqui, que a gente pode ver aqui em cima, ela é uma imagem microscópica de uma calcita, tá? Então, essa calcita nós conseguimos observar três superfícies. Nós observamos essa daqui de cima, ou seja, essa zona aqui, tá? Nós conseguimos observar essa zona menorzinha aqui, tá certo? E nós conseguimos observar também essa zona aqui menor, ou seja, esses meus planos que eu estou desenhando aqui meio feios, tá? São as superfícies, ou seja, eu tenho uma superfície na parte superior, uma superfície na lateral e uma superfície na outra lateral aqui, que formando 3D nós conseguimos observar ela em três direções diferentes, uma superior,
uma na lateral e outra na outra lateral aqui, tá? Então esses são exemplos fáceis e típicos de fratura, clivagem, tá? Uma outra clivagem também que ela é muito bem observada é a clivagem na muscovita ou em biotitas, como a gente está observando aqui. Quando nós vemos isso, nós vemos que a biotita ou as micas em si, os minerais micáceos do grupo das micas, elas apresentam uma clivagem perfeita em uma direção. Tá? Se você tentar pegar esse canivete e perfurar aqui, você não vai obter tanto sucesso, mas você pegar o canivete e enfiar aqui entre uma plaquinha e outra, você vai conseguir destacar ela facilmente, como a gente consegue observar aqui nos minerais, no mineral aqui desplacado, tá bom? A gente viu que é por conta de uma ligação de Van der Waals na aula passada, tá? Outro exemplo aqui de uma clivagem é uma clivagem aqui na apatita. Ela é uma clivagem pobre, geralmente a gente for observar aqui os eixos cristalográficos, ela é uma clivagem perpendicular ao eixo C, ou seja, esse eixo maior aqui do cristal, em que a gente consegue observar clivagens aqui relativamente paralelas entre elas, mas não tão perfeita, regular, reta, né? Ela é meio irregular um pouquinho, mas também a apatita, quando consegue se observar um cristal de apatita, observa-se que ela apresenta também clivagem, tá? Aqui nessa posição e nessa outra posição aqui é bem observado dessas clivagens, tá? E nós também temos a partição e a fratura. Quais seriam as diferenças entre partição, fratura e clivagem? A partição ela é semelhante à clivagem, porém menos penetrativa, ou seja, ela não vai atravessar tão bem o cristal. Ela vai ser relativamente semelhante, mas ela não vai ser tão penetrativa assim. Geralmente aparece em cristais macroscópicos, tá? Quando aquele cristal é observado microscopicamente, não se observa essas partições. A clivagem, a partição, ela não está necessariamente presente em todos os indivíduos de uma espécie, tá certo? E também os planos são bem espaçados, ao contrário, por exemplo, das clivagens, que geralmente são planos mais curtinhos entre eles, tá? Como, por exemplo, na calcita, se a gente for observar, cada vez que você consegue quebrar os cristais de quartzo, cada vez menores, tá? Até fases microscópicas que ainda se observa-se bem as clivagens, tá? E a fratura, ela é qualquer outra maneira pela qual o mineral se rompe. Ou seja, qualquer outra maneira irregular. Pode ser quebrando o cristal no meio, pode ser quebrando no meio e depois indo para a lateral, ela é forma irregular e ela não é controlada por planos cristalográficos, ou seja, ela vai quebrar o cristal de qualquer maneira, ela não segue os planos cristalográficos. E o estilo pode ser diagnóstico para alguns minerais, tá? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Por exemplo, quando você consegue pegar um mineral desse e observar na lupa e observa essas quebras aqui, ó, em forma conchoidal, ou seja, você consegue observar essas ranhuras aqui de formas conchoidais, ela é típica de cristais de quartzo. Então, se você não vai ver esse tipo de quebra, por exemplo, em diamante ou em algum outro cristal em si, mas os quartzos eles apresentam bem essa relação de quebra em forma de fraturas conchoidais, tá? Bem, a próxima característica que nós vamos observar aqui ou propriedade propriamente dita, tá? É a dureza. A dureza também ela é bem clássica, bem fácil de ser observada. Se você tiver um canivete, ou um fiozinho de cobre, ou mesmo a própria unha, a gente pode utilizar ela como método de identificação da dureza. Mas para que o que é a dureza em si? Ela é a resistência do mineral a ser riscado. Quanto maior a resistência do mineral a ser riscado, mais duro esse mineral é. Por outra substância, no caso, né? Ou seja, é igual a resistência ao atrito. Se o mineral aguenta muito ao atrito, ele tem uma dureza maior. E para se determinar a dureza, a determinação da dureza de mineral ela pode ser absoluta ou relativa. Tá? Para se saber a dureza absoluta, ou seja, o valor exato, ele é obtido através do microdurímetro.
tá? Ou dureza de Vickers, por exemplo, tá? Ou a gente pode também identificar a dureza relativa, que ela é obtida por comparação com outras substâncias de dureza conhecida, como a dureza de mols, ou seja, tem uma escala com determinados minerais que esses minerais podem auxiliar na identificação da dureza de outros minerais, ou seja, esses minerais que são utilizados, eles têm durezas específicas já mescladas e utilizadas, tá, que servem para medir outros minerais, outra dureza de outros minerais. E essa dureza, essa escala de minerais ou a escala de mols, que é o mineralogista Mohs que ele montou essa escala, tá? Ela vai a escala que vai de 1 até 10, ou seja, então eu tenho os minerais em ordem crescente, de menor dureza para maior dureza. Talco, gipsita, dureza 2, calcita, dureza 3, fluorita, dureza 4, apatita, dureza 5, ortoclásio, dureza 6, quartzo, dureza 7, topázio, dureza 8, corindon, dureza 9 e diamante, dureza 10. Então essa é a nossa escala de mols. Mas quando a gente não pode andar com todos esses minerais em campo, nós utilizamos alguns elementos, alguns materiais que podem ser utilizados para a identificação dessa dureza, como por exemplo, a unha, ela tem uma dureza de 2,5, ou seja, se eu pegar a minha unha aqui minha unha aqui, tiver um mineral aqui e eu passar a unha nele e ele riscar, ele pode ser ou gipsita ou pode ser talco. Com a unha eu não consigo riscar a calcita, porque a calcita tem dureza 3 e a unha tem dureza 2,5. Mas eu posso pegar a calcita e tentar riscar a minha unha. Se a calcita ou qualquer outro mineral que eu tentar riscar minha unha aqui, não façam isso, mulheres ou pessoas que gostam muito das unhas, tentar riscar as unhas, ela vai ter dureza maior que a dureza da unha. Então a gente já consegue eliminar algumas coisas aí. O alfinete, ele tem dureza 3,5, então a gente pode utilizar o alfinete como de dureza 3,5, ou mesmo um fio de cobre, um pedaço de um fio de cobre, ele desencapado, você com aqueles mais grossos, você consegue tentar usar. A lâmina de aço da apatita, a lâmina de aço de um canivete, por exemplo, ele pode variar entre 5 e 5,5. Então, a partir desse 5 e 5,5 eu consigo identificar minerais de fluorita, calcita, dentre outros, tá? Quanto menor a dureza, mais profundo esse suco que a gente fizer quando a gente esfregar a lâmina no mineral vai ser maior, tá? E a porcelana, que ela é muito utilizada também para identificação de um outro elemento, de uma outra propriedade chamada traço, ela é utilizada para identificação de alguns outros minerais também. Então, se, por exemplo, meu mineral riscar a porcelana, eu passar o mineral e riscar a porcelana, fazer um suco nela, quer dizer que meu mineral ele apresenta durezas maiores do que 7, 8 ou até 9. Ele pode apresentar qualquer uma dessas durezas, tá? Então, assim sucessivamente. Com esses métodos relativos, nós conseguimos identificar a proporção de onde está um determinado mineral e com outras características identificar esse mineral que a gente está atrás, tá? Uma outra propriedade física que nós observamos é a tenacidade. O que seria isso, professor? Ela é a medida da coesão de um mineral, ou seja, é a resistência que ele tem de ser quebrado, esmagado, dobrado ou rasgado, tá? Ou seja, diferentemente da dureza, aqui nós temos resistência ao impacto, enquanto que na dureza é resistência ao atrito. Então, não tem relação, eles não têm relação com a dureza, a tenacidade, e ela é uma propriedade qualitativa dos minerais. Então, os termos usados para expressar a tenacidade mineral quer dizer o quê? Como eu vou dizer, por exemplo, o mineral ele pode ser quebradiço, pode ser maleável, pode ser sêctil, pode ser dúctil, pode ser flexível ou pode ser elástico. No caso de quebradiço, ele pode ser pulverizado facilmente. Ou seja, o mineral de dureza mais alta que nós conhecemos, que é o diamante, ele tem uma alta dureza, mas ele tem uma baixa
tenacidade. Ele tem tenacidade de ser quebradiço. Ele tem a facilidade de ficar quebrado facilmente, tá? Pulverizado, tá? Pode ser maleável, ou seja, transformado em lâminas. Imaginem a nossa mica, o mineral micáceo, que ele pode ser maleável. Ele pode ser sêctil, cortado por o aço. Não sei se vocês lembram de um hábito fibroso, vocês voltem um pouquinho os slides lá quando vocês estiverem observando, veem que ele tem aqueles formatos de fios, tá? Aqueles são relativamente fáceis de serem cortados, tá? Sêctios. As argilas também têm uma facilidade de serem sêctias também. Pode ser dúctios, tá? Ser transformado em fios. Podem ser flexíveis, ou seja, pode ser curvado e não retorna à sua forma original. Ou também podem ser elásticos, que eles podem ser dobrados e voltado à sua forma original, tá? Um outro exemplo aqui de propriedade física dos minerais é a densidade relativa. O que seria isso? É a relação entre o peso do mineral e o peso de um mesmo volume, ou de um volume igual, de água pura. Então, essa densidade relativa ela é uma determinação uma determinação quantitativa, e a gente utiliza ela através de métodos como balanças, líquidos pesados e cálculos com base na sua estrutura. São métodos de verificarmos a densidade, tá? E ela também pode ser por determinação qualitativa, ou seja, por comparação com outras amostras de densidade conhecida. Aí ela vai ser densidade alta, média ou baixa. Como é que nós podemos fazer isso? Se nós pegarmos um mineral aqui e pegarmos outro com um volume relativamente semelhante, e um for mais denso, mais pesado do que o outro, quer dizer que esse mineral, que ele é mais pesado, ele tem uma densidade mais alta do que esse outro mineral. E vice-versa, tá? E assim a gente vai conhecendo a densidade dos minerais. Mas essa densidade dos minerais ela pode ser relativa a algumas características, como por exemplo o empacotamento do mineral. Tá? Se o mineral tiver uma alta compactação, ou seja, os elementos que fazem parte do meu mineral estiverem bem compactados, provavelmente eu vou ter uma densidade mais alta do que minerais que tenham composição química semelhante, ou mesmo um empacotamento relativamente semelhante, mas um pouco mais afastado. Compostos constituídos de elementos com maior peso atômico normalmente terão maior peso específico. Ou seja, se eu tiver minerais que apresentam elementos químicos com densidade maior, como por exemplo a barita é um sulfato de bário. O bário ele tem um peso atômico alto, se for em relação a outros tipos de sulfato. Então a barita ela tem uma densidade bem mais alta, tá? Ou também soluções sólidas que simplificam bem o efeito da mudança do composto do peso específico, como por exemplo, aqui nós temos o mineral aragonita, todos são carbonatos, tá? Então eu tenho a iquerita, carbonato de bário, eu tenho a cerucita, carbonato de chumbo, eu tenho a estroncionita, carbonato de estrôncio, e a aragonita, carbonato de cálcio. Cada um deles vão ter peso atômico do cátion. A gente vê que o peso atômico do cátion ele é bem mais elevado aqui na cerucita, que é um carbonato de chumbo, do que aqui na calcita, que é um carbonato de cálcio. Então eu vou ter uma densidade aqui mais baixa para o carbonato de cálcio, em torno de 2,95, enquanto que a cerucita vai apresentar uma densidade bem elevada, de 6,55 gramas por centímetro cúbico, por exemplo, de densidade. Tá? Então, a gente consegue observar que esses compostos isoestruturais com empacotamento mais denso ou peso atômico maior vão influenciar diretamente na densidade dos minerais. Tá? E quando falamos sobre compostos polimorfos, ou seja, eles apresentam a mesma composição química, mas estruturas diferentes, nós observamos que o diamante, por eles ter uma estrutura, um empacotamento diferente, ou seja, isométrico, mais compacto, mais denso, mais fechado, ele apresenta densidade maior do que
a grafita, que ela é hexagonal e apresenta densidade de 2,3 gramas por centímetro cúbico. Outro exemplo aqui é a calcita da aragonita. Ambos apresentam composição química semelhante, mas estruturas diferentes. A estrutura trigonal parece ser um pouco mais aberta e temos densidades aqui em 2,6 a 2,8 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a aragonita vai variar entre 2,9 e 3 gramas por centímetro cúbico. Uma variação muito pouca, mas mostrando que a estrutura da calcita, que ela é trigonal, ela vai apresentar uma forma diferente da calcita ortorrômbica aqui, tá? Desculpa, da aragonita ortorrômbica, que apresenta uma densidade maior. Uma outra característica que é extremamente importante para a identificação de minerais é o magnetismo, porque somente alguns minerais apresentam essa característica. Então, o magnetismo são minerais, ou seja, materiais que são atraídos por um ímã comum, são chamados de minerais ferromagnesianos ou ferromagnéticos, tá? E esses minerais ferromagnéticos são poucos, aqui conhecidos são magnetita, que é um óxido de ferro, e a pirrotita, que ela é um sulfeto de ferro, tá? Elas podem apresentar magnetismo natural, tá? Mas eu posso ter alguns minerais, alguns minerais em si, que eles podem apresentar uma certa perda de magnetismo, tá? Ou seja, um paramagnetismo através do aquecimento. E eu posso ter, com esse paramagnetismo, posso ter perda da fonte de magnetismo, ou seja, a temperatura de Curie, que paramagnetita é de 85 graus Celsius, ou seja, quando o mineral ele chega a essa temperatura, ele pode perder o seu magnetismo, tá? Então, diferentes minerais possuem diferentes susceptibilidades magnéticas e permitem a separação física de grãos de minerais distintos mediante o uso de equipamentos, tá? Então aqui a gente tem um equipamento aqui que ele é utilizado bem para separação de alguns minerais que eles apresentam uma certa susceptibilidade magnética por conta de eu criar um campo magnético artificial. Então eles têm facilidade, dependendo da quantidade, do tamanho desse campo magnético, eu consigo fazer com que alguns minerais eles tenham essa facilidade de serem movidos para outros pontos. Como, por exemplo, quando a gente faz análise para datação, alguns minerais são utilizados, como, por exemplo, o zircão, ele apresenta susceptibilidade magnética em determinado campo, determinada frequência, ou determinada frequência em si, ou quantidade de campo, que faz com que ele caia, a gente consiga modificar a estrutura dele quando esse mineral ele passa por dentro desse campo magnético, tá? Então a gente consegue diferenciar eles e separar eles magneticamente. Uma outra propriedade física extremamente pode ser utilizada, não é extremamente importante, mas pode ser extremamente importante na indústria de minerais radioativos, tá? A radioatividade. E a radioatividade ela ocorre em minerais que contêm elementos radioativos, como por exemplo o urânio e o tório. E ela pode ser detectada através de equipamento, de um cintilômetro. Um exemplo para isso é a monazita. A monazita ela é um fosfato que tem cério, lantânio, hídrio e tório, tá? Então a gente consegue identificar a monazita através de alguns minerais cintilômetros. Mas nós também temos a alanita, temos o próprio zircão e outros elementos que podem ser utilizados também são elementos que têm essa característica radioativa, tá? A cor ela é a principal, ou a primeira propriedade física que nós observamos quando nós vemos um mineral, tá? Então, ela é o resultado da absorção seletiva de determinados comprimentos de onda de um mineral, tá? Então, geralmente ele é produto da interação de ondas luminosas com os elétrons, ou seja, quando eu tenho um mineral, ele pode ser
A cor que ele está refletindo é a cor que ela não é absorvida, é a cor que ela é refletida. Então, ela é diagnóstica para alguns minerais, como por exemplo a água marinha. Ela é clássica para ela. A esmeralda também ela é típica para ela. E outros minerais ela é irrelevante na identificação, como por exemplo, eu tenho esse mineral aqui, ele é dessa cor aí do slide de vocês, ele tem uma parte lilás aqui nele, tá? Ele pode ser identificador para o mineral aqui, que ele é um quartzo, mas como ela tem essa variedade roxa aqui, clarinha, ela apresenta, ela é característica da ametista, mas não deixa de ser o cristal de quartzo. Isso é por conta de algumas impurezas que podem estar dentro da estrutura do próprio cristal, tá? Mas ela é característica para a identificação de alguns minerais. As causas principais da cor, ou seja, pode ser por conta de metais de transição, como por exemplo titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel e cobre, presente em minerais em quantidades relativamente importantes, como constituintes principais, ou em quantidades muito pequenas, como impurezas. Tá? O cobre, por exemplo, o cobre ele apresenta uma cor muito específica que é da malaquita, por conta essa cor esverdeada, quando ela está no formato no cristal de malaquita, ele apresenta uma coloração específica para o cobre da malaquita. Tá? Mas, por exemplo, aqui na esfalerita, dependendo da substituição de grandes quantidades de ferro, ela pode sair de incolor até preto aqui na nossa esfaleritazinha quando a gente estiver observando. Tá? Vai de translúcida até avermelhada, até essa cor bem escurinha aqui. Tá? E o córidon, por exemplo, quando eu tenho impurezas no meu córdon, que ele é um óxido de alumínio, e eu tenho impurezas de cromo, eu vou ter o rubi, tá? No meu, a cor do rubi no meu cristal de córidon. Que o córidon, o rubi nada mais é do que uma variedade gemológica do córidon, tá? A água marinha, por exemplo, ela é específica por ferro mais 2, que dá essa coloração azulada, de azul marinha a água marinha, tá? Que ela nada mais é do que um berilo. Ou também ela pode gerar aqui o cromo na própria esmeralda, é o elemento que faz com que a esmeralda tenha essa cor esverdeada. Outro exemplo aqui é a substituição do ferro por titânio, dentro do transferência de ferro para titânio aqui dentro do córidon. Vai fazer com que ocorra a formação da safira dentro do no caso, para cores principais, no caso, a gente tiver relevância com transferência de carga. E essa transferência de carga, ela envolve o quê? Ela envolve elementos com estados de oxidação diferentes e variáveis, por exemplo, ferro 2, ferro 3, titânio 3 e titânio 4, manganês 2, manganês 3 e manganês 4, onde a transferência de um elétron de um átomo a outro envolve a absorção de energia. Então, quando há liberação e absorção de energia, envolve a absorção de energia luminosa do comprimento do vermelho e a produção da cor azul da safira. Então, com essa transferência de carga aqui de Fe2 para titânio mais 4, eu tenho essa formação da safira no meu córidon. Tá? Outro exemplo aqui de principais componentes de cor, né, diferenças de cor, são os centros de cor. O que seria isso? O aprisionamento de elétrons em imperfeições na estrutura cristalina. E esses aprisionamentos de elétrons vai fazer com que ocorra essa mudanças de cores em alguns minerais. Por exemplo, quando eu tenho uma exposição à radiação ionizante, pode levar à remoção de elétrons que ficam presos em uma composição na estrutura cristalina. Alguns cristais de quartzo, por exemplo, quando eles têm uma alteração na sua cor, por aquecimento, eles mudam a sua cor do seu cristal, tá? Por exemplo, no cristal de quartzo, quando eu tenho um amarelo citrino, é porque eu tenho ferro mais 3 como impureza, que ele é um defeito no cristal. Mas, a partir do momento em que eu
faço uma radiação ionizante nesse cristal de citrino, eu posso ter a formação, por exemplo, aqui de ferro mais 4, que esse elemento aprisionado gera um defeito no cristal, formando a cor violeta da ametista. Então, com essa relação de centro de cor, eu consigo modificar a cor dos meus elementos dos cristais. Outro exemplo aqui é como ele é um defeito causado por radiação, o processo pode ser revertido através de um tratamento térmico e a cor passa a ser de violeta para amarelo, tá? Como a gente citou no exemplo passado. Então, uma exposição prolongada à radiação ultravioleta pode resultar nessa mudança de cor, que é bem interessante. Então, a gente tem uma variedade de ametrino, a mistura de ametista com citrino. Então, isso aí a gente consegue modificar essas cores entre eles com relação de radiação ionizante com mudança de temperatura. Uma outra característica bem peculiar, principalmente para minerais metálicos, é o brilho, tá? O brilho nada mais é do que a aparência do mineral à luz refletida, ou seja, se eu pego uma luz e insiro no meu mineral, dependendo de como esse brilho eu posso identificar ele com um pouco mais de facilidade. Geralmente o brilho ele é dado o nome de forma, ou se ele é metálico, submetálico ou não metálico, tá? Os metálicos eles são característicos específicos de todos os metais, então sulfetos, óxidos e sulfetos são específicos para ele. Então temos pirita, magnetita, hematita, arsenopirita, dentre outros minerais do grupo dos óxidos e dos sulfetos. São exemplos de minerais com brilho metálico. Submetálico, rutilo, apresentam um exemplo, e o não metálico são todos os outros que não se encaixam no metálico. E a partir daí a gente pode observar, ele pode ser, por exemplo, brilho não metálico. Aí eu tenho vários nomes para brilhos não metálicos. Eu posso identificar como sendo um brilho vítreo, brilho resinoso, brilho nacarado, brilho gorduroso, brilho sedoso, brilho adamantino, bem clássico desses modelos, tá? Adamantino se refere muito ao diamante, um brilho bem específico, tá? Brilho sedoso, quem já viu um talco de perto ali, um cristal de talco perto, observe esse brilho sedoso. Brilho vítreo, o brilho do cristal de quartzo, por exemplo, é um brilho vítreo, e assim sucessivamente, tá? Outra propriedade que é bem específica, que também pode ser utilizado para a identificação de alguns minerais metálicos, por exemplo, é o traço, tá? O traço ele nada mais é do que a cor do pó fino do mineral que fica na minha placa de porcelana. Ou seja, lembra da minha placa de porcelana? Qual é a dureza dela? Dureza 7. Então, se a dureza da minha placa ela é 7, então qualquer mineral que eu passar aqui na minha placa e riscar, ela vai ter dureza menor do que a da porcelana. E ela é muito utilizada como, por exemplo, bem, voltando aqui, ela é a mais constante que a cor. Ou seja, minerais de brilho metálico tendem a ter traço escuro. Então, essa cor aqui a gente consegue observar bem isso, tá? Então é sempre importante a gente relacionar essa coloração aqui, essa cor do traço, ao rastro que o mineral deixa quando a gente aplica uma força, aplica ele como uma força, determinada força, em cima de uma placa de traço, tá? Um exemplo, o óxido de ferro, a magnetita, por exemplo, ela tem uma cor relativamente avermelhada, ela tem uma cor relativamente escura, tá? Mas quando a gente passa na placa de traço, ela fica preta. Já a hematita, que é o FeO2, quando a gente passa esse mesmo mineral na placa de traço, que ela tem uma aparência semelhante à da magnetita, ela fica com um traço vermelho escuro. Então essas duas essa diferença no seu traço e também a capacidade magnética são cruciais para se identificar e diferenciar a magnetita da hematita, por exemplo, tá? Bem, agora vamos caracterizar algumas propriedades um pouco mais diferentes, ou seja, essas propriedades aqui, por exemplo, a diafaneidade é uma propriedade dependente da luz, tá? A diafanidade é a quantidade de luz que atravessa, que ela é transmitida pelo mineral. Se o mineral você observa muito bem ele aqui de um lado para o outro, ou seja,
você consegue observar bem as feições que estão atrás de você nesse cristal, ele é considerado como transparente. Ou seja, a luz ela tem uma facilidade extrema de passar através desse cristal. Ou ela pode ser translúcida, ou seja, você observa que ela está clara, mas você não consegue identificar o que está atrás desse mineral. Mas você observa que a luz atravessa ele, então ele é considerado como sendo translúcido. Ou opaco, quando nenhuma luz que você incide nele atravessa esse cristal, tá certo? Aqui nesse cristalzinho aqui que vocês estão observando, ele é transparente, tá? Apesar de não dar para identificar bem o que tem lá do outro lado, mas você consegue ver um pouco as feições dele no seu mineral. Na verdade, ele é translúcido mesmo, não é transparente, tá? Mas isso é muito da imperfeição da estrutura interna. Dependendo de como é, por exemplo, em alguns cristais de volume maior, que são relativamente translúcidos, você consegue observar que quando ele é na porção mais fina desse mineral, a luz atravessa com maior facilidade, sendo que na porção mais central, em que eu tenho uma camada mais espessa desse mineral, a luz não passa. Então a gente pode considerar ele como sendo opaco, mas na verdade ele é translúcido só não passa a luz por conta da espessura maior do mineral em si, tá? Outra característica extremamente importante de se identificar e fácil de se identificar, que é uma propriedade que depende da luz, é o jogo de cores. O que seria isso? É a interferência da luz tanto na superfície do mineral quanto no seu interior, que pode produzir uma série de cores com a mudança do ângulo de incidência. Tá? Eu vou pegar aqui fora que vocês vão ver. Opa, esqueci de mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho uma labradorita, tá? A labradorita tem a labradorescência, um plagioclásio aqui que, dependendo da forma com que você observa as cores, dá para se observar uma mudança de cor. Eu acho que vocês não vão conseguir identificar isso daqui, mas podem colocar na internet lá que vocês vão ver o termo labradorescência, tá? Outro exemplo típico de jogo de luzes é a iridescência, em que é formado um formato de estrela, tá? A luz ela reflete de formato de estrela, e a opalescência, que também é uma característica das opalas, também para identificação de opalas, por exemplo, tá? Opalas de várias cores, opalas de 7 cores, 5 cores, 3 cores, que são bem utilizadas como gemas, tá? Aqui nós temos o exemplo desses jogos de cores, tá? Então a luz ela incide dentro do cristal, entra na estrutura cristalina e a partir daí ela sofre reflexões diferentes. E dependendo dessa interação dessas reflexões da luz também com os elétrons, vai ocorrer a mudança de cores na estrutura cristalina. Lembra que a estrutura da opala, por exemplo, ela é irregular? Então é isso que dá essa opalescência nos cristais de opala, por exemplo, tá bom? Outra propriedade que depende da luz é a luminescência. A gente consegue observar bem essa relação da luminescência aqui. A gente observa esse diagrama aqui, que ele é um diagrama esquemático do nível de energia para absorção de radiação ultravioleta e fluorescência durante a região do visível, ou seja, o que seria essa luminescência? Quando eu aplico uma luz infravermelha no meu mineral, essa luz, uma parte dessa luz, ele pode refletir a luz, tá? E essa reflexão da luz, ela é na forma de radiação ultravioleta, tá? Então, outro modo de se observar também é quando eu incido a luz ultravioleta nesse mineral aqui, ele vai refletir uma cor característica, que essa é a luminescência, ou seja, quando eu estou andando com uma luz ultravioleta dentro de uma mina, por exemplo, e eu passo em cima de um mineral que ele apresenta essa luminescência, tá? Então ele é observada essa luminescência nele. Quando a luz está em cima, todas as outras partes estão escuras, mas esse mineral vai refletir a luz
quando ele reflete essa luz, esse mineral ele tem luminescência. Ele pode também manter a luminescência por um determinado tempo. Alguns minerais podem apresentar essa luminescência, tá? Você incide aqui a luz ultravioleta, a radiação ultravioleta no mineral que você está querendo analisar. Se você tirar e ele continuar ainda a brilhar, quer dizer que ele também tem essa propriedade de fluorescência do mineral, tá certo? Essa seria a nossa análise sobre luminescência. A luminescência, ela nada mais é do que a emissão de luz do mineral que não seja resultante da incandescência, ou seja, ela é refletida através da própria incidência de radiação ultravioleta. E ela pode ser do tipo fluorescente ou fosforescente. Quando é que a luminescência ela é do tipo fluorescência? Quando a emissão de luz no intervalo do visível durante a exposição de luz ultravioleta, raio-x ou raios catódicos. Então, ela vai emitir luz quando ela estiver exposta a esses tipos de raio, tá? Isso no intervalo do visível. E a fosforescência é quando ela permanece a emissão de luz após a interrupção da luz radiante excitante. Pode ser ultravioleta, raio-x ou raios catódicos, tá? Uma outra propriedade que alguns minerais têm é a dupla refração. Esse aqui é um exemplo de um cristal de calcita que nós conseguimos observar aqui nesse nome aqui que está embaixo, tá? Que ele apresenta uma dupla refração, ou seja, a luz que passa pelo cristal ela é dividida em duas, tá? Então a gente consegue identificar 2 U's, 2 A's, 2 S, 2 P, 2 A. Então, que aqui ela é uma calcita do tipo calcita ótica. E ela é totalmente transparente, só que ela tem essa característica de apresentar essa dupla refração, tá? Uma outra propriedade física bem característica, principalmente dos minerais carbonáticos ou da calcita propriamente dita, é a solubilidade em HCl. Alguns minerais eles apresentam essa solubilidade em HCl, ou seja, quando eu pingo uma gotinha de ácido lá no meu cristal de calcita, por exemplo, ou na minha rocha que apresenta grande concentração de calcita ou de minerais carbonáticos, se eu pingar lá uma gota desse ácido, um ácido mais fraquinho, ele vai efervescer. Se ele efervescer, então quer dizer que o meu mineral que estava ali sendo efervescido provavelmente era calcita, tá? No caso, por exemplo, de um outro mineral carbonático como a dolomita, eu preciso de um ácido um pouco aquecido. Se eu jogar lá primeiro jogar o ácido frio em cima, não efervescer, mas jogar um ácido um pouco mais quente e ele efervescer, então ele vai gerar a dolomita propriamente dita, tá? Um outro exemplo aqui também para o uso do ácido é em cima por exemplo, para identificar se é galena, né, no mineral. Você coloca lá uma gota do ácido em cima da galena, alguns minerais eles dão cheiro de ovo podre, ou seja, a liberação do sulfeto quando você aplica um ácido clorídrico em cima de uma amostra de galena, por exemplo, tá? E uma outra relação é a questão da eletricidade. Alguns minerais eles têm propriedades de indução, de geração de energia elétrica através da piezoeletricidade ou da piroeletricidade, ou seja, eles têm propriedade de condução de energia elétrica. Então, a piezoeletricidade ela é uma indução de carga elétrica através de pressão, ou seja, quando o meu mineral, em determinados pontos desses minerais, por isso que é importante saber estudar os eixos cristalográficos e as estruturas internas dos minerais, que deu para se identificar que esses minerais, em determinados pontos dos cristais, eles podem, com determinada pressão, eles podem ter uma liberação de indução de carga elétrica, como por exemplo o quartzo. Ou então pode ser por um aumento de temperatura, por exemplo, a piroeletricidade. Quando eu tenho um aumento da temperatura, por exemplo, do mineral de turmalina, ele pode induzir a formação de carga elétrica, tá? Por exemplo, uma fatia de quartzo submetida a uma corrente elétrica alternada, né, ela pode gerar uma determinada pressão pode gerar uma corrente elétrica alternada aqui dentro do meu cristal. Quem já ouviu falar sobre
baterias relógios utilizando baterias com quartzo, tá? Seria esse exemplo aqui, tá? Então o quartzo ele controla um ciclo de oscilação gerando pulsos de intervalos de 1 em 1 segundo, que são contados para gerar os minutos e as horas dentro do relógio que são utilizados com esse método aqui, tá? Bem, então é isso, tá? Essa é a nossa aula sobre propriedades físicas dos minerais. Então a gente se vê nas próximas aulas, tá bom?